Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o maior país da América do Sul, Brasil. Nome oficial: República Federativa do Brasil. É o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial, equivalente a 47,3% do território sul-americano, com 8.510.417,771 km², e o sétimo em população com 203 milhões de habitantes, em agosto de 2022. É o único país na América onde se fala majoritariamente a língua portuguesa e o maior país lusófono do planeta, além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, em decorrência da forte imigração oriunda de variados locais do mundo. Sua atual Constituição, promulgada em 1988, concebe o Brasil como uma república federativa presidencialista, formada pela união dos 26 estados, do Distrito Federal e dos 5.571 municípios. Dados gerais do Brasil. Nome oficial: República Federativa do Brasil. Gentílico: brasileiro. Extensão territorial: 8.510.345,538 km². IBGE 2021. Localização: América do Sul. Capital: Brasília. Climas: tropical, equatorial, subtropical. Governo: República Federal Presidencialista. Divisão administrativa: 26 estados e um Distrito Federal. Idioma: português. Veja mais sobre Brasil em https://brasilescola.uol.com.br/geografia/país-brasil.htm. População: 213.317.639 habitantes. IBGE 2021. Densidade demográfica: 25,06 HAB, km sobrescrito 2. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, 0,765. Moeda: real reais. Produto Interno Bruto, PIB, 7,4 trilhões de reais. PIB per capita, R$ 35.161,70. Relações Exteriores: ONU, Banco Mundial, Unesco, FMI, OEA, Mercosul, BRICS. O Brasil está localizado na América do Sul e faz fronteiras com todos os países do continente exceto Chile e Equador. É o maior país do continente e ocupa 47% do território. Situado no hemisfério sul, o país é atravessado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico e sua fronteira marítima se alonga a 22 quilômetros, 12 milhas náuticas, da costa. A atual bandeira do Brasil foi oficializada em 19 de novembro de 1889 pelo regime republicano. Foi inspirada na bandeira imperial e manteve suas cores principais como verde e amarelo. O brasão imperial foi substituído por um disco azul, representando o céu estrelado e uma faixa com os dizeres Ordem e Progresso. O pavilhão nacional foi criado por Raimundo Teixeira Mendes com a contribuição do filósofo Miguel Lemos, do pintor Décio Vilares e do astrônomo Manuel Pereira Reis. Nome dos estados, as siglas e as capitais: Acre, AC Rio Branco; Alagoas, AU, Maceió; Amapá, AP Macapá; Amazonas, em Manaus; Bahia, BA Salvador; Ceará, C Fortaleza; Distrito Federal, DF Brasília; Espírito Santo, ES Vitória; Goiás, GO Goiânia; Maranhão, MA São Luís; Mato Grosso, MT Cuiabá; Mato Grosso do Sul, MS Campo Grande; Minas Gerais, MG Belo Horizonte; Pará, Pará Belém; Paraíba, PB João Pessoa; Paraná, PR Curitiba; Pernambuco, PR Recife; Piauí, PI Teresina; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte, RN Natal; Rio Grande do Sul, RS Porto Alegre; Rondônia, RO Porto Velho; Roraima, RR Boa Vista; Santa Catarina, SC Florianópolis; São Paulo, SP São Paulo; Sergipe, SI, Aracaju; Tocantins, TO, Palmas. Governo do Brasil. O Brasil possui um sistema de governo presidencialista e bicameral. Poder Executivo. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, que é o chefe de Estado e chefe de governo. O mandatário é escolhido através de eleições diretas para um mandato de 4 anos. Nos estados, o poder executivo é exercido pelo governador e na cidade, pelo prefeito. Ambos são eleitos através de eleições diretas com voto secreto e para um mandato de 4 anos. Poder Legislativo.
O poder legislativo brasileiro, em nível federal, é formado por duas câmaras, deputados e senadores. Nos estados e nas cidades existe somente uma Câmara Legislativa. Em nível estadual há a Câmara dos Deputados, onde legislam os deputados estaduais, e nos municípios, a Câmara dos Vereadores. Poder Judiciário. O Poder Judiciário é exercido em nível federal e estadual pelos juízes, que atuam tanto na Justiça Comum quanto na Especial. Esta compreende a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Ao contrário dos membros do Poder Executivo e do Legislativo, os membros do Poder Judiciário não são eleitos pela população para o cargo. Para ser juiz, o candidato deve ser formado em direito e ter sido aprovado em concurso público. Após 2 anos exercendo a magistratura, o cargo passa a ser vitalício. Economia do Brasil. A economia do Brasil é extremamente diversificada, abrangendo o setor primário, secundário e terciário. O Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas como frutas cítricas, soja e carne. Igualmente se destaca na área do extrativismo mineral e vegetal. A atividade industrial é formada pelo setor de petroquímica, aeronáutica e fertilizantes, assim como uma expressiva indústria de calçados e roupas. História do Brasil. As populações indígenas habitavam as terras que ficariam conhecidas como Brasil muito antes dos colonizadores chegarem à América do Sul. Os primeiros portugueses aportaram no litoral nordeste do país no ano de 1500, considerado o ano do descobrimento do Brasil pelos europeus. Teve início, então, o período conhecido como Brasil Colônia, que se estendeu até 1822. O território estava dividido em capitanias hereditárias, e a capital brasileira era a cidade de Salvador, na Bahia. A economia era baseada na produção de cana-de-açúcar e nos engenhos, que utilizavam mão de obra de pessoas escravizadas, inicialmente indígenas e posteriormente africanos trazidos à força para o país. A descoberta de ouro em Minas Gerais mudou o centro de gravidade da colônia para a região sudeste, o que se confirmou posteriormente com a transferência da capital para a cidade do Rio de Janeiro, em 1763. No início do século XIX, em 1808, a família real portuguesa se mudou para a então capital da colônia, causando transformações profundas na cidade e, em maior escala, na política da época. Em 7 de setembro de 1822, foi declarada a independência do Brasil em relação a Portugal, inaugurando, assim, o Brasil Império. Esse período foi marcado por intensas revoltas, cabanagem, balaiada, sabinada, Revolução Farroupilha, Revolta dos Malês, e pela abolição da escravatura em 1888, depois de uma longa campanha. O Brasil se tornou uma república em 15 de novembro de 1889, sistema de governo em voga até o presente. O período republicano se inicia com a Primeira República, que vai de 1889 a 1930, marcada pelo desenvolvimento da economia cafeeira e intensificação da urbanização no país, concentrada principalmente no Sudeste. Logo na sequência ocorreram a Era Vargas, de 1930 a 1945, e a Quarta República, de 1945 a 1964, que antecederam a ditadura militar, de 1964 a 1985. Destaca-se ainda a construção da nova capital do Brasil, entre 1957 e 1961, quando foi inaugurada, 1960, e passou a exercer a função de sede do governo federal. A redemocratização, em 1985, deu início ao período atual, denominado de Nova República, que contou, até o presente, com 8 presidentes eleitos pelo voto. Nesse intervalo, o Brasil passou por inúmeras transformações, como a intensificação da urbanização, formação da região concentrada, desconcentração industrial, expansão da fronteira agrícola, períodos de grandes prosperidade econômica e também de crises profundas, além do enfrentamento recente da sua maior crise sanitária, a pandemia da Covid-19. Por hoje é só, em breve mais sobre o Brasil. Toda a matéria, com brasilescola.com, wikipedia.org, bing.com.